e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é tão poderoso, Pai. Nós estamos aqui para nos apresentarmos ao Senhor, te darmos o nosso culto. Nós estamos aqui essa tarde com o nosso coração pronto, Pai, para te entregar a nossa adoração, sabendo que o Senhor é digno dessa entrega. Nós confiamos no Senhor, nós te agradecemos pela sua unção que está em nós e está sobre nós. A sua unção que está nesse lugar, Pai, operando e cooperando conosco. Obrigado por coisas sendo realizadas em nossas vidas essa tarde. Obrigado, Senhor, por Senhor nos trazendo respostas que procuramos até aqui, talvez em outras coisas, em outras pessoas. Mas eu declaro, Pai, cada um dos meus irmãos se encontrando essa tarde e recebendo do Senhor a resposta certa. Uma tarde de respostas. O Senhor é tão bom e fiel, Pai. Nada é mais valioso para nós que o Senhor. Digno de honra, digno da nossa entrega, do nosso louvor, do nosso amor, da nossa adoração é o Senhor. Em nome de Jesus. Se você crê assim como eu, dá um glória a Deus bem forte. Glória a Deus por esse lugar, por essa unção tão poderosa, irmãos, e pela oportunidade que nós temos de estar aqui. Não é verdade? Você pode olhar para o irmão que está do seu lado, dar um sorriso para ele. Se não tiver ninguém do seu lado, olha para trás, diga: olha que bom que você veio. Não, vocês falaram para outra. Vamos de novo. Olha, diga: que bom que você veio. Esse é o melhor lugar que nós poderemos estar em um domingo à tarde. Eu sei que nós estamos aqui para entregar ao Senhor o nosso culto, a nossa adoração, e sairemos daqui com respostas poderosas da parte dele, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Cadê os nossos aniversariantes? Quem fez aniversário durante a semana ou está fazendo hoje, vem aqui, nós queremos orar por você. O irmão Wilson está se dirigindo para cá. Pode ser aniversário de casamento, de nascimento, de novo nascimento. Nós só queremos um motivo para celebrar a sua vida e aquilo que o Senhor tem feito também através dela. Amém? Glória a Deus por esses irmãos tão preciosos. Estenda para cá a sua mão, vamos orar por eles e agradecer ao Senhor pela vida que Ele tem dado a esses irmãos até aqui, guardado, protegido, graças a Deus. Pai, muito obrigado. Obrigado porque até aqui o Senhor conduziu os nossos irmãos. Muito obrigado pela estação que encerrou, Pai, pela nova fase que inicia. Nós queremos em uma estação poderosa, frutífera, cheia de boas notícias, Pai. Nós queremos em respostas vindo da parte do Senhor e nós queremos principalmente em eles dando respostas, Pai. Respostas contundentes e cada vez mais claras ao chamado, ao propósito, aquilo que eles vieram aqui a essa terra fazer, Pai. Eu creio, Pai, que essa fase que inicia será uma fase de boas notícias, de grandes respostas deles ao Senhor e do Senhor a eles, em nome de Jesus. Uma fase poderosa iniciou agora, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para os nossos irmãos, e tem um presente também na nossa igreja. Glória a Deus por eles, glória a Deus pela oportunidade que nós temos de festejar aquilo que o Senhor também quer fazer através da vida dos nossos irmãos. Amém? Glória a Deus. Sexta-feira nós estivemos aqui e tivemos a Confrarrema, irmãos, foi maravilhoso. Quem esteve aqui viu um pouquinho do que foi, desfrutou de muitas coisas, foi um tempo maravilhoso. É sempre muito bom participar da Confrarrema, e esse ano não foi diferente, e foi muito melhor que os outros anos. Inclusive a gente tem um vídeo para mostrar para você dos melhores momentos da Confrarrema. Posso ouvir o rompimento
Deus, foi bom demais, um tempo aí que tivemos a oportunidade de estarmos com os alunos, um tempo com os alunos, professores, a diretoria do Rema, a monitoria também, então foi um tempo excepcional, de fato, e como é bom, irmãos, ver aquilo que o Senhor tem promovido na vida das pessoas, através desse centro de treinamento, que é o maior centro de treinamento bíblico do mundo, e as pessoas se confraternizando, celebrando aquilo que elas viveram até aqui, alguns concluindo o primeiro ano, outro concluindo a fase completa dos 2 anos, e foi, de fato, maravilhoso. Amém? Quem esteve aqui viu, quem não esteve perdeu, mas fica para o próximo momento. Amém? O nosso Verbo News está pronto. Nós temos muitas programações, eu queria que você ficasse ligado aí no nosso Verbo News, anota se for necessário, mas não perde nada. Dia 16 de novembro, culto de celebração, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada dessa semana é na nossa Quinta Viva, um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus, sempre com uma palavra poderosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. No sábado é o dia de separar os homens dos meninos do Homens na Caverna, às 19h30. Um culto exclusivo para os homens. Queremos a caverna cheia, com homens de verdade. Então vem e traz um amigo com você. Simultaneamente, para as mulheres haverá Virtuosas, o culto das mulheres mais prósperas e cheias do Espírito desta cidade. Um momento para você ser fortalecida no Senhor e instruída pela palavra. É nesse sábado, às 19h30. Todos os anos, o Centro de Treinamento Bíblico Rema prepara homens e mulheres para a propagação eficiente do Evangelho. Agora chegou a vez de celebrarmos a conclusão desse treinamento em uma grande festa. No dia 29 de novembro, realizaremos a formatura do Rema e contaremos com a presença do reverendo Tiago Freitas, como paraninfo da turma. A formatura acontecerá no Centro de Eventos Sucesso. Será aberta ao público e você é nosso convidado especial para participar desse grande dia. Atenção, mulheres, preparem-se! Vem aí um evento especial para você, virtuosa! Você está precisando de coisas que você vai encontrar dentro desse ambiente profético, debaixo do Espírito Santo. Deus vai te dar aquilo que você precisa. Deus vai te mostrar aquilo que você precisa ver. Deus vai te dar a instrução sobre o que você precisa falar. Deus vai botar as palavras na sua boca que você precisa falar. Deus vai te dar as instruções do como fazer. Não só o quando, nem o onde, mas o como fazer também, irmão. Sabe, o que Deus tinha para fazer, Ele já fez. Eu sou filha de Deus, e eu carrego dentro de mim o poder que criou o universo. Então pode dizer o que quiser, não me afeta, não me afeta. As verdades da palavra, elas são maiores que qualquer mentira que o diabo possa te dizer. Já estão liberados. Adquira o seu no balcão de informações. Vem e traz uma amiga com você. Você está pronto para transformar a sua vida financeira ainda em 2025? Então, essa é a sua oportunidade de começar 2026 de uma forma diferente. Nos dias 15 e 16 de dezembro, às 19h30, acontecerá a mentoria Acessando Riquezas com o pastor Fábio Henrique Ribeiro.
Será uma verdadeira imersão para renovar a sua mente, descobrir chaves bíblicas para acessar riquezas e alinhar suas finanças ao propósito divino. Aprenda a investir com segurança na bolsa de valores, em renda fixa e a fazer o dinheiro trabalhar para você. Receba técnicas práticas de empreendedorismo, estratégias para transformar seu futuro e alcançar os resultados que você deseja. Com a abordagem prática e fundamentada, você vai desbloquear novos níveis de conhecimento e visão sobre sua vida financeira. Ao final do culto, garanta sua vaga na mentoria no balcão de informações. A nossa igreja recebeu uma profecia em 2021 de que seríamos como um farol para a nossa região. Assim, iniciamos a primeira fase do Projeto Farol e estamos empenhados na aquisição do terreno onde nossa nova sede será construída. Seja um cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol. Assim, você vai acelerar a construção dessa grande obra. Ou então contribua através do Pix terezinaaeroporto@verbodavida.com. Visite o nosso estande e seja um investidor dessa visão. Sua generosidade constrói essa grande obra. Tá sabendo da novidade? Chegaram novos títulos no Verbo Shop e hoje queremos te indicar o livro Não Tendes Muitos Pais, do autor Mark Henry. O fundamento da herança espiritual no reino de Deus é o relacionamento de pai e filho. Os que estão no ministério hoje devem desenvolver o coração de um pai e edificar uma geração de filhos e filhas em uma unção de porção dobrada. Neste livro você aprenderá sobre a importância da paternidade e maternidade espirituais no contexto da vida cristã e na formação de líderes. Então não perca mais tempo, passe hoje mesmo no Verbo Shop e confira todas as novidades. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Aleluia! Estamos atualizados? Glória a Deus que nós somos uma igreja ativa com muitas programações para nos alcançar. Bem, irmãos, eu queria inclusive falar com você algo que não passou aí no Verbo News. Eu vou trazer aqui uma informação de primeira mão para você. Nos dias 3, 4 e 5 de novembro, nós teremos aqui na nossa igreja a conferência Fé para Mover. Eu quero te incentivar a estar aqui. Nós somos da fé, amém, irmãos? E a gente precisa de fato alimentar isso, pensar sobre isso e estarmos juntos na fé. Então nós teremos uma grande oportunidade aqui de aprender um pouco mais e de viver isso juntos em uma conferência do dia 3 ao dia 5 de dezembro. Anote aí na sua agenda. E também ainda em dezembro, né, ou já tratando sobre dezembro, do dia 12 e 13 de dezembro, nós teremos aqui, cadê as mulheres da nossa igreja? Vieram? Então as mulheres terão uma conferência, a Conferência das Virtuosas, dia 12 e 13 de dezembro. Vera Lúcia e Samir André estarão aqui ministrando para você, e você não pode nem pensar em ficar fora, amém? Então você que é o maridão aí, diga para ela, olha, nem pense em ficar fora, diga para ela em casa, e ao final também você pode pegar mais informações lá no balcão, para saber sobre os passaportes, que inclusive já estão à venda no primeiro lote, então aproveita, com o preço de primeiro lote, ao final você já pode buscar informações e até mesmo o seu passaporte, amém? Ainda em dezembro, no dia 15 e 16, nós teremos aqui na nossa igreja a mentoria Acessando Riquezas, com o pastor Fábio Henrique. Eu lembro que nós tivemos ainda esse ano uma primeira etapa, um primeiro momento dessa mentoria. Foi maravilhoso, irmão. São instruções para quem quer dar os primeiros passos, falando sobre investimento e tantos outros assuntos que muitas vezes nós não sabemos lidar no que diz respeito ao dinheiro. Então é uma oportunidade de você aprender com alguém que sabe muito sobre o assunto. Então eu te incentivo também ao final passar lá no balcão de informações, procurar mais detalhes sobre isso, sobre a mentoria que vai acontecer no dia 15 e 16 de dezembro aqui na nossa igreja, amém? E eu queria agora trazer para o mês de novembro novamente, eu queria convidar você no dia 29/11, a estar ali no Centro de Eventos Sucesso. Nós vamos celebrar, irmãos, aquilo que o Senhor tem feito na vida dos nossos irmãos, que superaram aí os 2 anos, e outros que estão concluindo o primeiro ano. Nós teremos a formatura Rema. Eu sei que vai ser uma grande festa, como foram as outras, mas essa será muito maior e muito melhor, e eu quero incentivar você, inclusive alguém que é graduado, que está aqui, eu queria que você pegasse a visão de levar pessoas para lá. É a oportunidade de você levar quantas pessoas você quiser ou precisar, os seus amigos, os seus vizinhos, convidem pessoas e informe sobre esse evento que vai acontecer no dia 29. É uma oportunidade que as pessoas têm de conhecer um pouco sobre o Rema,
e estando lá no dia de uma formatura, é maravilhoso a gente ter essa oportunidade. Então eu quero te incentivar a estar lá no dia 29 de novembro, e eu também queria fechar dizendo que as matrículas do Rema estão abertas. Você que ainda não conhece a escola, ou você que deseja fazer e está se organizando para o próximo ano, eu quero te dizer que as matrículas estão abertas com 20% de desconto, e ao final você já pode fazer inclusive a sua matrícula. Amém? Anotaram tudo? Glória a Deus. Cadê os nossos visitantes? Nós temos alguém essa tarde que está aqui na nossa igreja pela primeira vez. Faz um sinalzinho com a sua mão. Nós só queremos conhecer você. Glória a Deus. Todos de casa, né? Então vamos dizimar e ofertar, fazer isso com toda a alegria do nosso coração. Abra aí a sua carteira, abra aí a sua Bíblia, abra aí o seu aplicativo. Nós vamos ofertar, nós vamos dizimar. Nós vamos entregar ao Senhor como um ato de fé e de reconhecimento daquilo que Ele tem feito em nossa vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 7. Aleluia. O apóstolo Paulo diz assim: cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria, certos de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. No versículo 7, ele fala sobre o modo que nós devemos fazer. E é sempre muito importante nós pensarmos sobre isso, nós lermos e nós meditarmos no que diz respeito a esse momento. A gente precisa pensar que existe uma maneira de fazermos. Não é a gente levantar do nosso lugar e fazer algo de qualquer jeito, como um ato religioso. Mas o que o apóstolo Paulo está nos ensinando é sobre um modo que agrada ao Senhor. E no final do versículo 7 ele diz exatamente isso. Ele diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Mas sabe, irmãos, você nunca vai conseguir dar com alegria se você der por constrangimento, como ele diz no começo do versículo. Ele diz que a gente não deve fazer por constrangimento, nem com pesar. Isso são modos errados de serem feitos. E são modos que muitas vezes nós precisamos ajustar. Às vezes estamos dando porque estamos constrangidos, mas eu quero te deixar muito à vontade essa tarde, para você ficar no seu lugar e observar ou perceber aquilo que foi proposto no seu coração, para você dar de uma forma que agrada ao Senhor. Esse é o momento que nós temos de celebrar e de reconhecer aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós não damos para barganhar com Deus, não vamos dar para receber depois, Ele já nos deu. Essa é a visão que nós temos, é assim que a Bíblia nos ensina. Amém? Então eu queria que você separasse aí a sua oferta, os seus dízimos, e nós vamos fazer isso com toda a alegria do nosso coração. Se você deseja fazer do meio tradicional, você já sabe, tem um envelope aí na sua cadeira. Mas se você precisar de meios eletrônicos, aqui está o Pix da nossa igreja, lá atrás também as tesoureiras estão posicionadas. Você que está aí nos assistindo pelo YouTube, que por algum motivo hoje está distante, apareceu para você aí um código QR Code que vai te direcionar às contas da igreja, e você vai poder honrar o Senhor com os seus bens, sem deixar para depois. Amém? Vamos orar, estenda aí a sua mão ou o seu envelope, e vamos fazer isso com toda a alegria do nosso coração. Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de aprender, de viver e de termos esse momento para reconhecer o Senhor nas nossas vidas, no que diz respeito à nossa área financeira, aos nossos bens. Nós, Pai, conhecemos e reconhecemos que é o Senhor que tem feito chegar em nossas mãos. Fazemos isso com toda a alegria do nosso coração. Nós te entregamos e cremos na multiplicação da nossa sementeira, em nome de Jesus. Vem com alegria, irmãos. Ser como Neemias, que a Deus se consagrou, assumiu a missão e a visão concretizou. Grandes pessoas para construir, eis-nos aqui, vamos nos unir. Tem muito pra fazer, tem vidas esperando. Venham, marchem, traga os recursos para a casa de Deus. Venham, marchem, seja um recurso para a obra de Deus. Venham, marchem, traga os recursos para a casa de Deus. Venham, marchem, seja um recurso para a obra de Deus.
e os anjos. Nós reverenciamos o seu santo nome, Jesus. Você é o amado das nossas almas. Você é o nosso Rei. Você é o nosso Senhor. Você é o nosso Salvador. Nós te amamos. Nós te bendizemos nessa tarde porque o Senhor é bom em todo tempo. Porque não há outro Deus na nossa vida. Não há outro Senhor na nossa vida. O Senhor é digno de ser exaltado. Maravilhoso. O Senhor é bom. Aleluia. Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é santo. Seja adorado nessa tarde. Aleluia. Nós te bendizemos, Senhor. Não somente por aquilo que o Senhor faz, mas por quem o Senhor é. O nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Aquele que nos amou primeiro. Aquele que não considerou quem nós éramos, de onde víamos e o que fazíamos. E que ainda assim disse: eu te amo, e porque eu te amo, eu vou dar a minha vida por você. Eu vou pagar a sua conta, eu vou te livrar do inferno. Eu vou mudar a sua história, eu vou mudar a sua eternidade. Eu vou mudar os históricos, aquilo que estava destinado a você, por amor a você. Tudo na sua vida será transformado por aquilo que eu vou fazer, diz o Senhor. Aleluia. Como não ser grato a esse Senhor? Como não ser grato a Deus que providenciou salvação em Cristo Jesus? Aleluia. Senhor, nós jamais poderíamos pagar essa conta, mas o Senhor foi lá e disse sim no nosso lugar. O Senhor foi lá e pagou a nossa dívida, cancelou o escrito de dívida que havia contra nós, nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, nos lavou, nos redimiu, nos curou, nos prosperou. Ei, queridos, como não ser grato ao Deus da nossa salvação? Aleluia. Senhor, nós te amamos. Ah, Senhor, como nós somos gratos a Ti, Senhor, por Tua bondade, Senhor, por Tua fidelidade. Senhor, nós te agradecemos por cada livramento, por cada milagre, por cada resposta de oração, por cada palavra que nos levantou. Nós te agradecemos pela sua unção, que despedaça todo jugo, que muda toda condição. Muito obrigada, Senhor, por cada vez que nós chegamos quebrados e o Senhor nos reestruturou, o Senhor nos levantou, o Senhor mudou a nossa vida, o Senhor nos deu uma palavra. Obrigada, Senhor, por cada vez que nós estávamos afogados em tristeza e o Senhor trouxe uma palavra de júbilo, uma palavra de alegria. Todas as vezes que nós pensávamos que o final era a morte, e o Senhor disse para nós: é vida em abundância. O Senhor disse para nós: não vai morrer, vai viver e vai contar os feitos do Senhor. Todas as vezes que os cenários eram caóticos, que eram de trevas, que eram de destruição, que eram de um ponto final, e o Senhor foi lá e mudou completamente aquele cenário. Aleluia, Senhor, nós somos muito gratos a você. Nós somos muito gratos, Senhor, por cada vez que o Senhor livrou os nossos familiares, por cada vez, Senhor, que a sua mão poderosa operou e esteve onde nós não pudemos estar, por cada vez que o Senhor nos protegeu, que o Senhor nos livrou, que o Senhor proveu, que o Senhor nos levantou, coisa que homem nenhum podia fazer, mas o Senhor foi lá e fez. Ah, Senhor, nós te amamos, nós te bendizemos. Você pode levantar um altar de adoração ao seu Deus e o seu Pai.
Hoje você não precisa mudar de lugar para poder adorar o Senhor. Você não precisa mudar de país. Você adora aí no seu espírito. Porque você nasceu de novo. Hoje você pode levantar uma adoração perfeita ao seu Senhor. Aleluia. Pai, eu te bendigo nessa tarde. Eu te louvo. Eu te agradeço. Eu te exalto ao teu santo nome, Senhor. Porque se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Nós não estaríamos aqui. Obrigada pela vida. Obrigada, Senhor, pela força. Obrigada pelo vigor. Obrigada pela inspiração. Obrigada, Senhor, por Jesus. Obrigada, Senhor, por sua unção. Obrigada pela tua palavra inspirada, Senhor, que muda tantas coisas, Pai. Aleluia. Muito obrigada, Senhor. Nós somos gratos a esse lugar que o Senhor providenciou para nós estarmos. Aleluia. Obrigada pela palavra da fé. Obrigada porque um dia um homem saiu da sua terra, sem considerar as circunstâncias, sem considerar o natural, sem confiar no dinheiro que havia na sua conta, mas confiando numa visão e numa palavra que o Senhor deu a eles. Vá para o Brasil e liberte o meu povo. E hoje nós estamos aqui, Senhor, porque alguém disse sim à visão que o Senhor colocou no coração de um homem e de uma mulher de Deus. Muito obrigada, Senhor, por esse lugar. Eu declaro em nome de Jesus os nossos corações sendo uma boa terra para receber a tua palavra. Nós sairemos daqui cheios da sua palavra, com as respostas que viemos buscar, mas também daremos a ti a adoração, Senhor. Aleluia. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos. Boa tarde. Gente, muito obrigada. Vocês são uma grande bênção. Amém. Tudo vai bem com vocês? Que momento propício para nós adorarmos ao Senhor, né, gente? Nessa atmosfera que o próprio Deus, o próprio Senhor providenciou. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Nessa tarde o Senhor colocou no meu coração uma palavra sobre nós estarmos mantendo a visão de Deus. Amém? Por gentileza, abra aí em Hebreus no capítulo 11, versículo 7. Nós vamos caminhar pela palavra de Deus. E vamos ver quantos homens e mulheres de Deus receberam uma visão e uma instrução do Senhor para cumprir algo nessa terra. E que mesmo diante de desafios, mesmo diante de perseguição, mesmo diante de oposição, mesmo diante de cenários caóticos, queridos, de circunstâncias contrárias, de um natural que se opunha completamente à visão que Deus tinha dado, eles permaneceram firmes na visão e na palavra que o Senhor liberou. E por causa disso, o resultado que Deus esperava alcançou as pessoas de cada uma dessas épocas. Amém? Nós vamos iniciar falando sobre Noé, um homem que foi usado por Deus, um homem em que Deus encontrou um coração pronto para receber uma visão. Diante de um período e um cenário caótico, ele recebeu uma instrução de Deus. E por causa dessa instrução, queridos, ele com certeza suportou e enfrentou muita oposição. A Bíblia fala, você já abriu aí, por gentileza? Hebreus capítulo 11, no verso 7, diz: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. O texto está dizendo, Noé foi divinamente instruído por Deus. E o cenário, queridos, você pode ir abrindo aí em Gênesis no capítulo 6, você vai ver que o cenário em que Noé recebeu essa instrução era um cenário caótico. Era um cenário muito complicado e a própria palavra diz que aquela instrução que ele recebeu da parte de Deus nunca havia acontecido. Ele recebeu a instrução para construir uma arca, queridos.
E a Bíblia fala que durante anos essa arca foi construída e ele vinha anunciando. De fato, Noé foi o pregoeiro da justiça. Naquele tempo, ele estava anunciando que a arca seria construída e quem estivesse nela seria salvo. Amém? E o texto fala que ele foi instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Nunca havia chovido na terra. E você pode pensar, o que isso tem a ver com manter a visão de Deus nos dias de hoje? Existem coisas e planos, projetos, direções, visões que Deus plantou no seu coração, que vem da parte dele, que você pode olhar e dizer, meu Deus, não tem como. Para esse lugar não é possível. Nunca aconteceu em Teresina. Pronto, eu quero dizer para você que Deus está pronto para começar com você. Amém? Não é porque nunca aconteceu que Deus não pode te inspirar, que Ele não pode te dar uma instrução divina, uma inspiração para que algo comece a partir de você. E você pode dizer, nunca aconteceu na minha família, nunca aconteceu no meu bairro, nunca aconteceu na minha cidade. Pronto, Deus está pronto para inspirar um homem cheio do Espírito, uma mulher cheia do Espírito, temente, que vai permanecer na visão que Deus colocou no seu coração, para que alcance o objetivo que Deus deseja que seja alcançado. Amém? E a Bíblia fala lá em Gênesis, no capítulo 6, no verso 11, o momento em que Deus anuncia o dilúvio. Só para você registrar, é em Gênesis, no capítulo 2, no verso 5 e 6, fala o momento em que Deus diz que ainda não chovia, nunca havia chovido na terra. E aqui, em Gênesis, no capítulo 6, no verso 11, Deus vai dar a direção para Noé construir a arca e que haveria um dilúvio. Choveria durante determinado tempo e aquele dilúvio ia acontecer. No verso 11 diz assim, você chegou lá? Glória a Deus. Diz assim, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Lembra que eu falei para você que o momento em que Noé recebeu essa instrução era um cenário caótico? Porque às vezes, queridos, nós queremos limitar o agir de Deus àquilo que nós estamos vendo naturalmente. Às vezes a gente acredita e a gente pode ter um pensamento contrário à palavra ou à direção que Deus dá, limitando Deus ao natural que está na nossa frente, limitando Deus àquilo que nós estamos vendo somente com os nossos olhos naturais. Mas Deus não nos chamou para vivermos por aquilo que nós estamos vendo naturalmente. Deus nos chamou para vivermos pela fé. Deus nos chamou para viver por fé e fé é exatamente isso. Fé é você crer no que você não está vendo. Fé é você colocar o pé e saber que Deus vai criar a estrutura e a plataforma para você continuar caminhando. Não precisa fazer sentido nenhum para ninguém, precisa fazer sentido para Deus e para você. E estar alinhado com a palavra de Deus. Porque, claro, queridos, Deus não vai dar uma instrução, Deus não vai dar uma visão, Deus não vai dar uma direção para nós que esteja contrária ou que não coopere com aquilo que a Bíblia já diz. Por exemplo, Deus não vai nos dar uma instrução, porque agora eu vou cumprir o chamado de Deus. E aí, para eu cumprir esse chamado de Deus, eu não vou mais congregar. Isso não é bíblico. Essa não é uma instrução divina, eu quero dizer para você. Porque a Bíblia fala lá em Hebreus 10, 25, que quanto mais a gente vê que o dia se aproxima, a gente não deve deixar de congregar. Efésios, no capítulo 4, no verso 11, trata, queridos, das unções que Deus disponibilizou, o apóstolo, o profeta, o pastor, o evangelista e o mestre, para abençoar o corpo de Cristo. E existe um propósito nessas unções que foram dispensadas, que foram repartidas. Essas unções estavam sobre Jesus. Jesus operou nas 5 unções dos 5 dons ministeriais. E a Bíblia diz lá em Efésios 4:11 que ele repartiu com os homens. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque existe uma finalidade da unção ter sido repartida, que é para a edificação do corpo de Cristo. É para o nosso aperfeiçoamento. E em que lugar nós vamos receber dessas unções? Diga comigo, na igreja local. A visão que Deus vai nos dar, queridos, a visão e a instrução que Deus nos dá está ligada àquilo que a palavra de Deus diz. Nunca vai ser contrária àquilo que a Bíblia diz. Amém? E
nesse momento, a terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. No verso 12 diz: viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo o farás. De 300 côvados será o compartimento, de 50 a largura e a altura de 30. Veja que Deus, ele foi compartilhando pequenas instruções a respeito da ampla visão que Deus tinha dado a ele. Porque se você olhar somente naturalmente e dizer assim, não, ali naquele momento Deus estava dando cabo de toda a humanidade. Mas durante o tempo em que Noé estava construindo aquela arca, como pregoeiro da justiça que a palavra de Deus diz que ele estava anunciando a oportunidade e a possibilidade daquele povo se arrepender das suas práticas, se arrepender dos seus comportamentos, buscar ao Senhor e no momento em que eles estavam vivendo, serem alcançados pela palavra. Então, enquanto ele pregava, enquanto Noé construía a arca, ele estava pregando a salvação para as pessoas. Ele estava dizendo, vai chegar o dilúvio. Toda a carne vai perecer. Vocês precisam se arrepender. Vocês precisam acreditar na visão. E quanto à oposição, Noé enfrentou por permanecer firme na visão que Deus havia dado a ele. Mas sabe, ele estava ciente, ele estava convicto. E é por isso que a Bíblia diz que pela fé ele foi alcançado. Ele estava convicto que aquela era uma instrução de Deus. Ele estava convicto que aquela era uma direção de Deus. E não importa quanta oposição ele fosse enfrentar. Amém. Nós podemos pensar nisso em relação ao pastor Bud e Mama Jen. Saíram de um país que é a maior potência do mundo. Há aqueles que não acreditam ser assim, né? Mas na época, e imagine quantas pessoas devem ter dito a eles: vocês são loucos de saírem daqui e ir para o Brasil. Vocês não estão sendo guiados pelo Espírito. Quantas oposições, e sabe, queridos, além das oposições naturais, daquilo que se levanta, ainda existem todos os desafios que se enfrenta por você estar em uma visão que Deus plantou para alguém, para um lugar, para uma igreja local e que você faz parte dela. Amém, gente? Mas eu quero dizer para você que quando nós estamos firmes na visão que Deus nos plantou, quando nós nos mantemos firmes, queridos, haverá socorro, haverá livramento, haverá prosperidade, haverá direção, haverá inspiração divina, haverá uma condução da parte do Espírito para nos fazer permanecer firme, para nos levantar, para não deixar a gente desistir, para não deixar a gente olhar para trás, para não deixar a gente olhar só para o nosso próprio natural, a nossa força física, porque quando nós estamos firmes, permanecendo numa visão que Deus nos colocou, queridos, nós sabemos que o maior interessado, que haja o resultado que Deus quer é o Senhor. E Ele vai fazer com que a gente prospere diante desse lugar, que Ele nos fortaleça. Como a própria Bíblia diz, queridos, nós vamos ser fortalecidos, não é na nossa força, há um natural que precisa ser feito, mas há uma força que vem da parte de Deus, para a gente permanecer firme. Amém, gente? Então não abre mão daquilo que o Senhor colocou no seu coração. Não abre mão porque o natural está apresentando algo para você e você pode pensar, ou alguém pode pensar, vou deixar de congregar, vou deixar esse negócio de servir. Não, queridos, não deixe que esses pensamentos roubem o plano e o propósito que Deus tem para a sua vida. Você vai avançar, permaneça firme, não olhe para o natural, não olhe para as circunstâncias, porque nunca tinha chovido. Mas Noé estava lá, construindo a arca. E você pode pensar, na minha casa isso nunca aconteceu. Pronto, Deus está pronto para fazer. Na minha família ninguém nunca desfrutou disso. Deus está pronto para começar com você.
Amém? No meu estado, na minha cidade, no bairro no qual eu moro, você está dizendo isso porque você não sabe. Como que você vai pregar a palavra da fé? Queridos, nós temos uma visão. A palavra da fé vai alcançar cada bairro dessa cidade, queridos. A palavra da fé vai alcançar cada cidade desse estado. É a palavra de Deus. Ela não volta vazia. Pessoas serão curadas. Pessoas serão salvas. Milagres aconteceu. Aqueles que você imaginam que nunca serão alcançados sim, com a palavra da fé, em nome de Jesus. É assim que nós cremos, amém? Aí a Bíblia diz no verso 15, deste modo fará. Eu já falei a largura, a altura. No verso 16 fala, farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura, porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, e um embaixo, um segundo e um terceiro, porque estou pronto para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. No verso 18, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para o conservares vivos contigo. E a gente sabe, queridos, durante todo o capítulo 7, vai mostrar o momento em que cada um dos animais e o momento em que a arca fechou. E que se cumpriu aquilo que o Senhor disse. O que nós precisamos fazer, queridos, do momento em que nós recebemos uma visão e até o momento que se cumpra, se manifeste aquilo que o Senhor tem por objetivo dentro dessa visão, é permanecer firme. É nos mantermos firmes, é não deixarmos, queridos, que pensamentos contrários àquela instrução que Deus nos deu lá no início, roube o plano e o projeto que Deus tem. E eu posso citar aqui, por exemplo, um aluno do Rema que se matricula, entra no Rema e aí começa a ouvir a palavra, recebe a palavra. O que é que ele precisa fazer? Durante 10 meses ele recebe instruções da palavra de Deus, conteúdo, conhecimento prático, teórico, recebe da unção durante 10 meses para poder receber a palavra de Deus e permanecer firme. Mas quando ele conclui o primeiro ano, ele não conclui completamente a visão. O que ele precisa fazer? Guardar a palavra que ele recebeu durante todo esse período e permanecer firme, independente daquilo que se apresente naturalmente. Independente das circunstâncias, independente do que o natural apresente, porque o diabo vai fazer o quê? O papel dele. Tentar roubar, destruir, matar a visão que Deus nos deu. Tentar nos tirar do lugar onde Deus nos plantou, para nós cumprirmos o propósito da nossa existência, para nós frutificarmos no Senhor, frutificarmos no reino de Deus. O diabo vai levantar circunstância, queridos. Mas o que eu preciso permanecer? Permanecer firme na palavra que eu recebi. O Deus que me chamou é o Deus que vai me levar até o fim. É o Deus que vai me fazer contemplar os resultados daquilo que Ele me disse para fazer, porque Ele não é homem para mentir. Ele não é filho do homem para se arrepender. Ele vai cumprir aquilo que Ele disse ao nosso respeito. Não porque estamos dizendo, é porque Deus, Ele não volta atrás no plano e no projeto que Ele tem para a nossa vida. Sabe, Deus plantou o projeto no seu coração. Deus tem uma visão no seu coração. Ele conta com você. Permaneça firme, se mantenha firme. Não olhe para o lado, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para o natural. Não olhe para aquilo que o diabo possa estar levantando. Olhe para o Senhor. Aquele que te chamou e que é fiel para te levar até o fim. Amém? Eu queria falar também de outro homem que foi chamado para vivenciar um tempo incomum. No meio de um cenário, e se você observar, todas as vezes que Deus deu instruções a homens na palavra, na Bíblia, para alcançar as pessoas, porque a instrução é para alcançar pessoas. Amém? Você vê que Deus usou Noé, ele queria alcançar as pessoas naquele tempo que estavam vivendo de uma forma corrompida. Amém? Deus não queria que aquelas pessoas perecessem. Deus queria que aquelas pessoas fossem alcançadas através da arca. A arca é um símbolo da justiça. Amém? A justiça perfeita que um dia haveria de vir. Amém?
E a gente vai ver que durante toda a palavra de Deus, Deus deu visão, Deus deu direção, Deus deu instrução e se levantaram oposições diante de um cenário caótico. O que falar de Moisés, querido? Que foi levantado por Deus para tirar o povo da escravidão, daquele mundo, do Egito, daquela forma de viver escrava, e levar o povo e conduzir o povo à terra que mana leite e mel. Eu quero que você abra aí, por gentileza, em Êxodos, no capítulo 4, no verso 10. Esses homens que eles foram chamados de loucos. Esses homens foram, muitas vezes, eles foram perseguidos. Mas eles permaneceram firmes na visão que Deus deu a eles. E o que acontece? Quando Deus nos dá uma visão, pode ser que a gente olhe para a nossa condição. A gente pode olhar para a nossa idade. A gente pode olhar para o nosso contexto natural. A gente pode olhar para o nosso histórico. A gente pode olhar para a vida que a gente já viveu a vida toda. Mas eu quero dizer para você, Deus está contando com o seu sim e o seu coração pronto para cumprir aquilo que a palavra de Deus diz. Ah, mas é porque você não sabe de onde eu venho. Não importa de onde você vem, Deus te chamou. Deus tem um plano para a sua vida. Antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe, Ele já tinha escrito cada um dos dias da sua vida, contando com você, para alcançar pessoas, para mudar cenários, porque cenários serão mudados através do seu sim. Através da sua obediência. Pessoas serão salvas através da sua obediência. Através das instruções que o Senhor vai colocar no seu coração. Pessoas serão libertas por meio da palavra de Deus que é pregada pela sua boca. Aleluia. E a Bíblia fala exatamente nesse momento, em Êxodo, no capítulo 4, no verso 10. Deus foi lá, falou com Moisés e disse: eu quero que você vá lá e liberte o meu povo. Eu quero que você liberte o meu povo dessa escravidão. E o que foi que Moisés disse? O que foi que Moisés apresentou? O que muitas vezes nós apresentamos para Deus. Olhando para o nosso natural e dizendo: é impossível. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O que ele estava dizendo? Senhor, olha para mim. Quem sou eu na fila do pão para ir lá libertar o povo? E quantas vezes, queridos, nós somos levantados por Deus através da nossa liderança, através de uma direção, você servindo em um departamento, e você é levantado, ou alguém fala para você e te dá uma instrução para você fazer algo, e você diz assim: não consigo, não dá certo para mim, eu não sei, eu não tenho uma habilidade, eu não tenho uma ferramenta. Mas eu quero dizer para você a mesma resposta que Deus deu a Moisés, amém? No verso 11 diz assim: respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Deus estava dizendo para Moisés: eu estou com você, sou eu que estou chamando você. Moisés, em determinado momento, disse até assim: Senhor, e se eles perguntarem no nome de quem eu estou indo libertar o povo, o que eu vou dizer lá para Faraó? Aí o Senhor chega para ele e diz assim: diz que o eu sou foi quem te mandou falar. Eu quero dizer para você que foi o eu sou que te chamou para estar firme nessa visão. Foi o eu sou que te plantou nesse lugar. Foi o eu sou que chamou você, queridos, para você correr a sua carreira, receber a palavra, pegar firme com essa visão e alcançar pessoas nesse estado. Nós não precisamos, queridos, concordar com o que o mundo diz. A gente não vai concordar com esses relatórios. A gente não vai concordar com o que a mídia fala a respeito de Teresina. A gente vai concordar com o sim que Deus disse a Teresina. Foi o eu sou que disse sim a Teresina. Aleluia. Para alcançar pessoas e transformar vidas. No verso 13, ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Senhor, não estou querendo fazer esse negócio, não. Olhando para suas condições naturais, olhando, mas sabe, quando ele disse assim: eu vou te ensinar, a unção do Senhor que ele nos ensina a respeito de todas as coisas.
Aleluia. A unção vai te ensinar, a unção vai te conduzir. A unção vai fazer com que você permaneça firme. Amém? Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse assim: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. E eis que ele sai ao teu encontro. E vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinareis o que deveis fazer. E a gente já sabe o resultado de tudo isso que o Senhor falou. Todas as vezes que Deus deu uma instrução a Moisés e a Arão, eles foram lá e transmitiram a instrução. E o resultado foi se cumprir exatamente aquilo que o Senhor tinha dito. O que eu aprendo com isso? Porque o Deus que foi fiel com Moisés e Arão, Ele é fiel comigo e com você. O Deus que manteve Moisés e Arão firme. Você tem noção do quão difícil foi para ele, os desafios? Todos os desafios que eles enfrentaram para permanecer firme na visão que Deus tinha plantado no coração dele. Muitos desafios, queridos, muita perseguição. O próprio povo que foi liberto em determinado momento se voltou contra Moisés. E teve daqueles que até estavam junto com Moisés, que eram aquelas pessoas que ele olhava e dizia assim: não, esses aqui estão comigo fechados. Teve um determinado momento que se voltaram contra eles. Mas Deus foi firme com Moisés, para quem ele transmitiu a visão. O que eu preciso fazer? Permanecer firme naquele que me chamou. Foi o eu sou que me chamou. Ele vai me capacitar. Ele vai me dar instrução. Sabe, queridos, essa palavra rema não é só uma palavra comum. É uma palavra inspirada pelo Espírito que será falada para alcançar o seu coração e para alcançar outros corações. Para alcançar outras pessoas. Amém? E eu queria dizer para você que em todos os momentos que Deus deu a instrução para Moisés, se cumpriu aquilo que o Senhor disse. O mar estava fechado e o mar se abriu. Todas as vezes que Moisés buscou ao Senhor e orou para trazer livramento para o povo desfrutou de livramento. Porque há uma unção que respalda aquele que está na visão que o Senhor chamou para fazer e cumprir. Amém, queridos? 2 Reis, no capítulo 6, no verso 8, eu quero falar para você que na visão que Deus nos plantou, que nós vamos nos manter firmes, haverá livramento, queridos. Abra aí, por gentileza. Haverá provisão abundante. Deus chamou você, você tem um chamado. Não se preocupa, Deus vai te prosperar quando você estiver naquilo que o Senhor te chamou para fazer. Você pode abrir aí, por gentileza, em 2 Reis, no capítulo 6, no verso 8. A Bíblia diz assim, eu vou contextualizar para vocês, esse é um momento em que Geazi, o moço que servia a Eliseu, estava junto com Eliseu em uma tenda. E esse era um momento de guerra, porque havia um povo, o povo da Síria, o rei da Síria, ele estava fazendo guerra contra Israel, levantando guerra para matar o povo, para oprimir o povo, para matar mesmo, sabe? Mas o que aconteceu? Nesse momento aqui, Geazi acordou de manhã e ele viu as tropas que estavam cercando o arraial. Por que eu estou dizendo sobre a visão que Deus nos dá? Ela traz para nós livramento. Ele vai nos livrar, Ele vai nos guardar, Ele vai nos proteger. Porque no momento em que Geazi viu aquele povo que estava perseguindo e que iria matar eles, ele ficou com medo. Ele estava ali, cumprindo junto com Eliseu a instrução que Deus deu. Amém? Mas todo aquele povo que estava perseguindo o povo de Deus, o povo de Israel, ele olhou e disse assim: pronto, agora a gente vai morrer. Ai, meu Deus e meu Senhor, agora, meu Senhor, vem aqui, chamando Eliseu, nós vamos morrer, nós estamos cercados pelo inimigo. E quantas vezes, queridos, nós passamos por situações parecidas, em que a gente imagina que aquilo que Deus nos chamou para fazer não vai dar certo, não vai acontecer, não vai fluir. Ou quantas vezes o diabo planta na nossa cabeça que não foi para isso que Deus nos chamou, que não é para nós estarmos plantados nesse lugar, que não é nessa igreja, que bota na nossa cabeça ou na cabeça de alguém que não deve congregar. Não, você não precisa estar plantado lá.
Mas sabe, dentro desse contexto, houve um momento em que Eliseu orou para que os olhos de Geazi fossem abertos. E no momento em que ele orou para que os olhos de Geazi fossem abertos, ele viu os anjos e os cavaleiros que estavam guardando eles diante daquela situação, livrando eles, sabe? Tudo que a gente precisa ver é confiar na visão de Deus, na instrução que Deus nos deu, confiar que o Senhor acampa seus anjos, que Ele nos guarda, Ele nos livra. Ele nos protege, queridos, quando nós estamos plantados naquilo que o Senhor nos chamou para fazermos. Amém? E se você observar, eu quero ler para vocês aqui, no verso 15, diz assim: tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Eliseu respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Tem uma versão que diz: mais são os que estão conosco do que aqueles que trabalham contra nós. O diabo pode levantar o que for, mas é aquele que está com você. Maior é aquele que habita em nós. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Nós precisamos confiar na palavra do Senhor, amém? Em 2 Reis, no capítulo 7, no verso 1, há uma visão e uma instrução de Deus para um povo que estava passando por uma situação de fome, de precariedade, de miséria. Abra aí rapidinho, para nós lermos esse texto, para você entender que quando você estiver cumprindo o plano e o propósito de Deus, você não vai passar necessidade, você não vai ficar para trás. Sabe, você não vai ser consumido, você não vai ficar debaixo dessa opressão, não. Deus vai prover tudo que é necessário para você permanecer firme. Deus vai te livrar, Deus vai te guardar, Deus vai proteger você e a sua casa. Porque o diabo quer dizer para a gente, queridos, que nós não vamos conseguir. Que a gente está perdendo tempo dentro da igreja. Não, queridos, nós não estamos perdendo, nós estamos fazendo exatamente aquilo que Deus nos chamou para fazermos. E o Deus que nos chamou, Ele é fiel e justo para nos guardar, para nos prosperar, para nos dar instruções divinas, para nos fazer permanecer firme. E se o diabo tem plantado no seu coração ou na sua mente que as pessoas da sua família não estão guardadas, que onde você estava quando você estava servindo ao Senhor e alguma coisa aconteceu aos seus familiares, o Deus que te guarda em Teresina é o Deus que guarda os seus familiares em qualquer lugar. Eu quero declarar sobre você e a sua família: ninguém da sua família vai se perder. Ninguém vai morrer sem receber a salvação. Enquanto você está servindo ao Senhor aqui, eu quero liberar essa palavra para você. Deus vai levantar pessoas, queridos, para alcançar a tua família, os teus familiares, os teus amigos. Deus vai levantar pessoas mesmo, queridos. Enquanto você está servindo ao Senhor, fazendo aquilo que Ele te chamou, para guardar, para livrar, para prover, mas também para trazer salvação para os seus, em nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia diz no verso 24, queridos, o título dessa mensagem de 2 Reis, no capítulo 7, é que reinava fome em Samaria. Era uma situação caótica, era uma situação de problemas, queridos, mas Deus deu uma palavra para Eliseu. Eu quero dizer para você qual foi essa palavra. No verso 1 do capítulo 7 diz assim: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Porque antes dessa palavra ser liberada através de Eliseu, Deus, está escrito na palavra que havia um momento de fome, um momento de miséria, estava se vendendo esterco. Imagina que cenário caótico era esse. E chegou essa mensagem ao rei de Israel, que chegou ao profeta, a Eliseu. E Eliseu, prontamente inspirado por Deus, liberou uma palavra. E ele disse assim: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã a estas horas, mais ou menos, dá-se-á um alqueiro de flor de farinha, por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? O que é que eu quero dizer para você? Quando Deus liberar uma palavra inspirada aqui, não duvida não, agarra.
Deus não quer que ninguém fique de fora. Deus quer que todo mundo desfrute dessa palavra. Quando a palavra do Transbordar foi liberada, queridos, não foi para a liderança, não foi para pastores e esposa, foi para todas as pessoas que fazem parte desse lugar. E quem agarrou essa palavra vai transbordar até o dia 31 de dezembro. Vai ver transbordar nas suas finanças, vai ver transbordar no seu chamado, vai ver Deus operar de forma sobrenatural, como aconteceu aqui nesse texto. Sabe o que aconteceu, queridos? No meio em a guerra, o povo que estava contra o povo de Israel armou várias tendas. Aí Eliseu liberou essa palavra. E eles iam atacar o povo de Israel. E o Senhor fez algo sobrenatural. Fez sair dos céus ruídos como sons de cavalos. Como sons de muita gente. E o povo inimigo pensou o quê? Eita, eles alugaram carros, cavalos. Eles são muito mais numerosos do que a gente. Vamos embora daqui agora, porque senão eles vão matar a gente. Nem era gente, era Deus bradando do céu. Com a resposta que o povo de Deus precisava. Para que eles fossem alcançados, queridos. E o que aconteceu? 2 leprosos. Você pode ler o texto de 2 Reis, no capítulo 7. 2 leprosos foram até esse arraial, chegaram lá, eles não tiveram tempo de levar o ouro, não tiveram tempo de levar a prata, não tiveram tempo de levar os tecidos, e aconteceu exatamente a palavra que o Senhor liberou através do profeta. Os 2 leprosos foram até a cidade e disseram: vamos lá naquele arraial, porque tem muita comida, tem muita fartura, tem muito ouro, tem muita prata, tem tudo que a gente precisa. E se cumpriu a palavra. O capitão, que não creu na palavra de Deus, ele morreu pisoteado pelo povo. E ele não desfrutou daquela palavra. Quando Deus dá uma palavra, queridos, Ele é fiel para cumprir. Eu quero dizer para você, essa daqui é a terra do avivamento. Essa daqui é a nossa terra que mana leite e mel. Teresina é uma terra abençoada, de um povo abençoado, de um povo ungido, de um povo cheio do Espírito, fervoroso, que ama ao Senhor e ama cumprir a palavra de Deus. Amém? Você pode ficar de pé. Nós já estamos encerrando. Eu tinha muito mais coisas para falar para você, mas nós precisamos dar continuidade ao nosso culto. Quantas pessoas enfrentaram oposição, problemas, circunstâncias, queridos, mas Deus foi com eles, fiel com eles, e Ele vai ser fiel com você também, porque Ele não muda, amém? Tem alguém aqui nessa tarde que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se você está aqui, você ainda não fez uma aliança com o Senhor, levante sua mão, eu quero orar por você. Há alguém que deseja receber Jesus como Senhor da sua vida? Há alguém aqui que deseja receber o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de orar em outras línguas? Se você já recebeu Jesus, o batismo no Espírito Santo é para você. Orar em outras línguas não é para um público específico. É para todo crente, é para toda pessoa que já recebeu Jesus. Há alguém? Todos cheios? Há alguém que deseja receber imposição de mãos e ser curado? Se você tem alguma dor, algum diagnóstico e deseja receber imposição de mãos, esse é o seu momento. Há alguém? Glória a Deus. Queridos, sejam abençoados na prática dessa palavra. Fique firme. Permaneça firme nessa visão que Deus plantou você. Ele é fiel para te fazer prosperar, te livrar, te guardar. E te fazer ser um sucesso nessa terra. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Que palavra maravilhosa, amém? Nós já estamos quase concluindo o nosso culto. Mas eu queria que você se sentasse um pouquinho. A gente tem um momento especial ainda. Antes de fecharmos o nosso culto essa tarde, eu queria falar um pouco sobre o nosso Projeto Farol. Quem conhece esse projeto? Esse é um projeto que nasceu no coração de Deus para esse lugar, para essa terra do avivamento. E sabe que esse não é um projeto do Senhor apenas para o coração de uma pessoa, mas é de uma igreja, a Igreja Verbo Teresina. E eu sempre gosto de dizer que esse projeto não fala-se apenas de um aumento de uma estrutura física,
sabe, mas é uma grande oportunidade que nós temos de alcançar mais pessoas, de nos tornarmos ainda mais influentes nesse lugar, nessa terra, e de alcançar famílias e transformar a vida das pessoas por meio dessa palavra que tem transformado as nossas vidas. Eu sei que muitos de vocês já conhecem o Projeto Farol, mas pode ser que tenhamos alguém aqui no nosso meio que ainda não conhece, mas eu quero também, para você que conhece, reforçar essa visão. Eu tenho um vídeo para mostrar para você. Aleluia. Essa palavra vai se cumprir, amém, irmãos? De fato, já está se cumprindo. Recentemente, uma pessoa procurou o pastor Fábio, desejosa, né, por ofertar uma casa no Projeto Farol. E nós celebramos muito isso, irmãos. Essa palavra vai se cumprir. Esse terreno que nós estamos procurando já existe. O dinheiro que nós precisamos também já existe. Esse projeto fala sobre servir pessoas e transformar vidas. E você também pode ser participante disso. Com a sua oferta, com a sua oração, com a sua conexão nessa visão, a gente precisa saber que nós fazemos parte de um reino, e esse reino somos nós que vamos movimentar nessa terra. O império das trevas está atuando, mas nós somos aqueles, os agentes do Senhor nesse lugar, nessa terra, e o nosso dinheiro também deve fazer parte disso. Amém? Eu queria que você separasse uma oferta generosa ao Senhor, que você de fato pegasse essa visão, olhasse para esse projeto como algo que é seu, não como algo que é de um grupo de pessoas. Você precisa lembrar todos os dias: eu faço parte do reino de Deus, e eu preciso atuar nesse reino, me movendo, orando, declarando a palavra, declarando o crescimento desse projeto, declarando respostas do Senhor, esse terreno se manifestando, a gente negociando esse terreno de uma forma extraordinária. A gente precisa pensar sobre isso, amém? Então separa aí uma oferta, vamos orar, estenda a sua mão. Se você desejar fazer por meio do Pix, irmãos, aqui a gente tem um Pix específico, é interessante destacar isso. Esse Pix
que nós fazemos as ofertas do Projeto Farol, teresina@verbodavida.com, e a conta é a conta do Banco do Brasil. As ofertas que você faz para o Projeto Farol, elas ficam aqui nessa conta, é um fundo que ela fica ali com um certo rendimento, né? Então, a conta do Projeto Farol é específica, então faça de uma maneira exatamente assim, né? Como eu estou te mostrando, para você que está aí pela internet, também foi colocado um QR Code exatamente com essa conta. Então, é isso. Amém? Estenda sua mão, vamos orar e vamos crer mesmo que isso já aconteceu nesse lugar e que nós somos participantes dessa visão extraordinária. Amém? Pai, muito obrigado. Obrigado por esse projeto que nasceu no coração do Senhor. E nós estamos aqui para realizar isso em Teresina, Pai. Nós cremos em famílias sendo alcançadas, em famílias sendo restauradas, pessoas sendo transformadas pela sua palavra. Nós cremos nesse terreno chegando, Pai, e o dinheiro necessário chegando para a compra desse terreno, entrando na nova estação, Pai, da construção. Nós cremos em multiplicação, nós cremos em coisas extraordinárias acontecendo em nossas vidas e através das nossas vidas, das nossas ofertas, que irão se multiplicar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Venha com alegria, irmãos. Ser como Neemias, que a Deus se consagrou, assumiu a visão e a missão concretizou. Grandes pessoas para construir, eis-nos aqui, vamos nos unir. Tem muito para fazer, tem vidas esperando. Venham, marchem, traga os recursos para a casa de Deus. Aleluia! Eu tenho aqui algumas indicações antes de concluirmos o nosso culto, baseado naquilo que a Gabi ministrou tão bem essa tarde. Eu queria indicar esse livro aqui, Fundamentos da Fé, do irmão Reagan, um livro maravilhoso. Eu te incentivo a passar lá no nosso Verbo Shop e adquirir essas literaturas e outras também que você vai poder encontrar lá. A Grande Confissão, um livro também excelente que você vai poder adquirir lá no nosso Verbo Shop ao final. Passa lá, só lembrando você que a formatura do Rema vai acontecer no dia 29/11 e as matrículas também estão abertas e ao final você pode fazer a sua matrícula ou indicar o Rema a alguém, você pode contribuir com a vida de alguém, não sei, ao final do balcão de informações você pode ter mais detalhes também, lembrando que nós estamos no primeiro lote, né, da conferência Virtuosas, e lá no balcão de informações você pode adquirir o seu passaporte. Incentive mulheres que estão de repente vivendo um tempo de opressão, muitas vezes aflitas, sobrecarregadas, e essa é uma conferência para as mulheres que certamente vai poder alcançar essas vidas e essas pessoas. Então, não apenas venha, mas traga uma mulher com você. A conferência das Virtuosas vai acontecer no dia 12 e 13 de dezembro. Amém? Nós tivemos visitantes, todos de casa, né? Então, é isso, tenha uma semana abençoada, próspera, cheia de boas notícias. Como diz o nosso pastor, o seu telefone vai tocar, boas notícias chegarão em nome de Jesus. Tenha uma semana, irmãos, próspera em nome de Jesus. Vão em paz.